Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula, continuando o tópico que nós estávamos falando na aula passada. Na aula passada, nós introduzimos o conceito de corrente alternada e nós vimos o efeito que a corrente alternada tinha em um circuito composto apenas por uma fonte, né, uma fonte de corrente alternada, e um indutor. E aí a gente vai começar, então, recuperando um pouco do que a gente já havia visto na aula passada, fazer uma brevíssima revisão, para que a gente possa dar continuidade a esse assunto e falar de coisas novas, como reatâncias. A gente vai falar de reatância indutiva, capacitiva e outras coisas mais na aula de hoje. Bom, nas aulas passadas, nós havíamos visto que o fluxo magnético através de um indutor dependia da corrente que passava por esse indutor. E que, reagindo a uma variação de corrente, se houvesse uma variação de corrente, havia uma reação contrária do indutor, criando uma FEM que tentava impedir a variação de corrente no indutor. Então, enquanto estava com corrente constante, você tinha um fluxo magnético constante e tudo estava muito bem. No momento que você aumenta ou diminui a corrente, no momento que você aumenta ou diminui a corrente, você muda o fluxo magnético, aumentando ou diminuindo o fluxo magnético. E aí você tem origem a uma FEM que se contrapõe a esta variação. Se for no sentido de diminuir a corrente, quer dizer, se houve uma diminuição de corrente, essa FEM vai ser gerada de maneira a aumentar um pouco a corrente, quer dizer, voltar para a situação anterior. Ou se foi para aumentar a corrente, quer dizer, se houve um aumento de corrente, a FEM é no sentido de diminuir a corrente, sempre manter o fluxo magnético constante. Lembrando, né, que a constante de proporcionalidade entre a corrente e o fluxo magnético a gente chamava de indutância, isso a gente viu várias aulas atrás, né? Professor, então eu posso dizer que essa indutância ela meio que freia a corrente quando ela está Sim, variando? a gente havia visto numa das aulas passadas que, por exemplo, quando você ligava um indutor a um circuito, que era uma corrente, uma fonte de corrente contínua, e o indutor, você via que a corrente não saía do zero imediatamente para o seu valor máximo. Ela tinha um momento de transiente em que ela crescia até atingir esse valor máximo. Isso acontecia porque ele se opõe à variação de corrente. Então, antes não tinha corrente nenhuma, começou a aparecer corrente nele, ele falou, ué, antes não tinha campo magnético nenhum, agora tem, não, lei de Lenz, vou me opor a isso, né? Então ele se opunha, o indutor se opunha a isso. E aí você tinha aquele gráficozinho lá de um crescimento, né? No caso, no crescimento como fosse logarítmico, em que você saía da corrente de um valor zero, ele ia crescendo e depois atingia um valor de máximo. Da mesma maneira, quando você desligava a corrente contínua, a corrente não caía abruptamente para zero. Parte da energia que estava armazenada lá no indutor era usada para manter um pouco da corrente, então ela diminuía, né, caía exponencialmente no caso, mas ela não ia do valor de máximo diretamente para zero. A mesma coisa vai acontecer quando nós tivermos correntes alternadas. O indutor ele vai se opor a, a qualquer variação de corrente. Então, por exemplo, na aula passada nós havíamos falado, né, de um circuitinho de corrente alternada, então você tinha uma fonte de corrente alternada ligada aqui a um indutor de indutância L. Aí a gente demonstrou, né, que a voltagem, a queda de voltagem nas extremidades aqui do indutor, quer dizer, se eu colocasse um voltímetro para medir a DDP aqui no indutor, o que eu estaria vendo
era uma DDP que é LDI-DT, quer dizer, é uma voltagem que depende da variação temporal da corrente. Isso que nós vimos, na verdade, não foi nem aula passada, nós vimos bem antes, né? Quando nós estávamos falando de indutor, a gente encontrou essa expressão aqui, e essa expressão aqui, no fundo, ela vem dessa, né? Cadê? Aqui, ó. No fundo, ela vem dessa daqui. Se eu derivar isso daqui com relação a t de um lado e do outro, né? Eu vou ficar com dφ dt, o L dI dt. Então, quer dizer, eu vou ter uma FEM igual a L dI dt. Isto é, a voltagem ao longo a queda de voltagem nas extremidades do indutor depende da variação temporal da corrente. Alguém quer fazer uma pergunta? Abriu o áudio aí? Daniel? Não? Opa, foi mal. Desculpa aí. Não, tá tranquilo, só perguntei. Ok. Bom, dando continuidade, então, nós havíamos também, acho que na aula passada, demonstrado como é que era uma expressão matemática para esse VL, né, para essa voltagem no indutor. E nós vimos, então, que se você assumir que a melhor expressão para FEM era um cosseno, você fica também com a expressão para o VL como sendo também um cosseno. Claro, cosseno varia de 1 a -1, então você fica com a coisa do tipo um VL máximo multiplicado pelo cosseno. Nós igualamos essa expressão de VL máximo cosseno de ômega t a L dI dt. Isolamos, né, quem depende de I e quem depende de t, então I à esquerda e t à direita. Integrando, nós ficamos com a expressão para a corrente que depende do seno de ômega t. Então, note que a voltagem é um cosseno. Se você começou com a voltagem como sendo cosseno, se o cosseno representa bem, quer dizer, se no tempo t igual a zero você tinha a voltagem máxima, nem sempre isso acontece, né? Talvez um seno ou um termo de fase qualquer seja mais interessante. Mas, de qualquer maneira, quando você integrar, qualquer que seja a função que você usou, você vai obter a outra, né? Esse seno vai ficar com cosseno, esse cosseno vai ficar com seno. Quer dizer, a corrente e a voltagem estão fora de fase. Quando um é máxima, a outra é zero. E quando uma é zero, a outra é máxima ou mínima, né? A gente fez essa análisezinha que a gente poderia interpretar da seguinte maneira. Quando você começa a dar uma voltagem para o cara, tipo aqui, você está numa situação como essa, um azul aqui, voltagem tem um certo valor, o indutor se opõe a essa voltagem, tentando manter a corrente como estava antes, quer dizer, zero. Então, no tempo t igual a zero aqui, começou a ter uma voltagem, a corrente era zero, e ele tenta manter essa corrente como estava antes. Isso gera um atraso na corrente. A corrente não cresce tão rapidamente. Então, da mesma maneira que nós havíamos visto, em uma das aulas passadas, não vou lembrar qual, que quando você tem um circuito de corrente contínua, a corrente não, e um indutor, a corrente não crescia imediatamente, não saía do zero para um valor máximo, ou do máximo para um valor zero, né? Quando eu ligo e desligo a fonte de corrente contínua, isso para um circuito de corrente contínua, né? Da mesma maneira, quando nós temos um circuito de corrente alternada, a corrente não sobe imediatamente para o seu valor de máximo. Ela nem tem só um valor de máximo, né? Porque aqui você vê que ela oscila. Mas, de qualquer maneira, esse descompasso que você tem entre a voltagem e a corrente é causado, no fundo, pela lei de Lenz, pela tentativa do indutor de deixar a corrente com o seu valor anterior, de se opor a uma variação de corrente. Então, isso faz com que você tenha uma voltagem que é descompassada com a corrente. Quer dizer, no caso aqui, a voltagem vem antes da corrente, no fundo, né? Você aplica uma voltagem
no caso, pela a força eletromotriz ali da fonte, né, do que quer que esteja gerando essa corrente alternada, só que você não tem um aumento imediato da corrente, demora um pouquinho. Da mesma maneira, quando você diminui, né, deixa de aplicar uma voltagem, ou vai mudando o sentido dela, também demora, desculpa, para ter o efeito na corrente. Então você tem um descompasso, que aqui está representado dessa maneira. A voltagem sendo um cosseno e a corrente sendo um seno, quer dizer, as duas não estão em fase. Quando uma é máxima, o outro é zero, então quando a voltagem é máxima, a corrente é zero. Quando a voltagem é mínima, a corrente também é zero. Por outro lado, quando a corrente é máxima ou mínima, a voltagem é zero, que é o mesmo descompasso que você tem em funções harmônicas, né, em senos e cossenos. E nós falamos mais um pouquinho de outras coisas na aula passada, mas nós essencialmente paramos aqui. E é daqui que nós vamos continuar, então. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Ok, então. Então, bom, guardei aqui essa expressão para corrente, tá? Então, essa expressão que está aqui, ó, eu vou limpar o quadro e vou jogar lá para cima, esse seno. Então, a corrente, sendo voltagem máxima, ômega-L, seno de ômega-T. Lembrando que esse L, deixa eu limpar aqui, esse L vinha aqui no fundo do termo de voltagem, né, quando você passava para o outro lado, ele ficava sobre L, e o termo ômega, ou 1 sobre ômega no caso, vem da integração do cosseno. E aí você fica então com I sendo VL máximo dividido por ômega L, seno de ômega T. Que a gente poderia escrever da seguinte maneira. Bom, isso daqui vai variar entre 1 e menos 1, né? Seno varia entre 1 e menos 1. Então, o valor máximo que a corrente vai atingir é justamente esse termo multiplicativo aqui de seno. O valor máximo vai acontecer quando o seno for 1. Quando o valor do seno for 1, eu tenho um valor máximo aqui da corrente. Isso aqui no fundo, né? Então, quando você tiver nesse ponto aqui, no máximo da corrente esse gráficozinho em preto, o valor que você estaria medindo aqui no eixo vertical seria VL máximo dividido por ômega sobre L. Ok? Aí eu chamo esse VL máximo dividido por ômega L de I máximo, já que é o valor de máximo da função lá que está me dando a corrente. Professor, eu tive que sair um instantezinho agora, mas esse termo máximo aí, você não precisa de outros parâmetros para achar ele não é? Como? Desculpe. Tá aí. Qual o termo de máximo? A corrente máxima? Antes do seno. Essa corrente máxima, ela é dada pelo quê? Só o máximo. Tá aqui, ó. Bom, de onde é que ela vem, né? Primeiro, a gente fez uma relação entre a voltagem e a voltagem no indutor. Isso daqui vem daqui, né? Eu sei que você teve que sair, mas, bom, você argumenta, né, que o fluxo do magnético é proporcional à corrente, o termo proporcionalidade é L, toma a derivada de um lado do outro, então você fica que a voltagem no indutor é L dI dt. Isso a gente fez na aula passada, na verdade, né? Você argumenta que a voltagem aqui deve ser, então, deve depender da FEM, né? Daí você fica com essa expressão aqui. Só que eu quero encontrar corrente. O que eu faço para encontrar corrente? Passo dt para o outro lado, para ficar uma parte dependendo de t e outra não. O L vai, obviamente, vir dividindo. Então, ele fica aqui o VL máximo sobre L cosseno de ômega t, DI, né? Quando eu integrar o DI aqui e integrar o outro lado, eu vou ficar com um seno. Cai 1 sobre ômega, porque tem um argumento aí no cosseno, né?
então vai cair um ômega. Quer dizer, quando eu fosse derivar seno, esse ômega sai, aí tem que cancelar com esse cara aqui para poder ficar só com um cosseno, né? Então tem que ter 1 sobre ômega aqui. E aí você analisa essa corrente como sendo um seno, então o valor de máximo de uma função que é uma constante vezes seno é justamente a constante, porque o seno varia de 1 a -1, então o valor máximo dessa função que é constante vezes seno é a constante, e é quando o seno for 1. Então, para você, a gente poderia chamar esse termo aqui que acontece quando a corrente é máxima de corrente máxima. E aí, então, eu estou chamando esse termo todinho aqui, VL máximo ômega L, de I máximo. Eu não entendi exatamente o que você qual era a sua dúvida, até porque o áudio estava um pouco ruim aqui para mim, mas eu consegui responder? Sim, sim. Bom, então a gente tem a corrente como sendo I máximo, seno de ômega T, certo? Que eu posso escrever assim, ó. Que eu posso escrever, não. Aqui eu estou só escrevendo aquilo que eu já a substituição, né? Eu tinha chamado VL máximo sobre ômega L de I máximo. Então, eu estou escrevendo esse termo aqui. E note o seguinte, se vocês sabem, vocês conhecem a lei de Ohm. A lei de Ohm diz que V é igual a RI. Se eu isolar o I, fica V sobre R igual a I. A gente tem um termo aqui extremamente semelhante. Quer dizer, você tem a voltagem dividido por um termo, te dando a corrente. Então, é como se esse termo fizesse o papel de resistência. Ele está ligado a uma dificuldade de passagem da corrente. Esse termo ômega L, que está dividido aí embaixo, fazendo um paralelo com a lei de Ohm. Você pega a lei de Ohm, deixa eu ligar aqui o meu sonetinho. Tinha esquecido de ligar o quadro aqui, mas você sabe que V é igual a RI, né? Da lei de Ohm. E então, V sobre R. Ali a gente tem VL máximo, né? Sobre ômega L. Então, o ômega L e o R, quer dizer, o ômega L tem um papel de R, tem um papel de resistência, de se opor à passagem da corrente. Ok até aqui, pessoal? Esse ômega L, que é como se fosse uma resistência do indutor, a gente vai chamar de X, no caso aqui XL, para dizer que é do indutor, e a gente vai dar o nome de reatância. No caso aqui, a reatância, como é um L, né, é uma reatância indutiva. É a reatância do indutor. Depois a gente vai ver que o capacitor também tem a sua reatância. Então, a reatância indutiva é uma propriedade, digamos, do indutor de se opor à passagem de corrente, da mesma maneira que a resistência é uma propriedade do resistor de se opor à passagem de corrente. Deu para entender isso, pessoal? Como é, professor? A reatância é o quê mesmo? Bom, quando você tem isso daqui, vamos voltar aqui para o quadro. O que você interpretava como isso daqui, né? O V é igual a RI? Você interpretava o R como sendo uma oposição à passagem de corrente, né? Quer dizer, ele aparece dividindo a voltagem. Quanto maior a resistência, menor a corrente, né? Já que é inversamente proporcional, concorda? Sim. Sim. Então, a resistência,
era a propriedade de um resistor de se opor à passagem da corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Ok até aqui, né? Ok. Vocês devem ter visto nas aulas não, né? Na disciplina anterior. Da mesma maneira, aqui você tem isso. Quanto maior esse valor, ômega-L, menor a corrente. Então, quanto maior essa propriedade do indutor, ômega-L, menor a corrente. É uma propriedade que se opõe à passagem de corrente, como se fosse uma resistência. A gente vai chamar essa propriedade, no caso a propriedade do indutor, né, não é do resistor, de um resistor, a gente nem resistor tem aqui nesse circuito. A gente vai chamar essa propriedade de reatância. É uma propriedade, então, do indutor de se opor à passagem de corrente. E essa propriedade, ao contrário da resistência, ela não é constante. Aparece esse termo de ômega aqui. Ó. Lembra que L era a indutância do indutor, a indutância só dependia de parâmetros geométricos do indutor, da área, né, do comprimento dele, né, aparecia como volume no fundo lá. No entanto, ômega, que é esse ômega que aparece aqui, a gente não estou com esse slide, mas vocês viram na aula passada, no fundo ele está ligado ao número de... é uma frequência angular, é o número de vezes que a fonte, que a corrente alternada oscila por unidade de tempo. Então, a reatância, ela depende dessa frequência, do vai e vem da corrente alternada. Quanto mais vezes a corrente alternada for e voltar, né, quer dizer, quanto maior a frequência angular, ou a frequência, né, que é a diferença de 2π entre um e outro, maior vai ser essa reatância. Quer dizer, maior vai ser a resistência à passagem de corrente causada pelo indutor. Mais ele vai se opor à passagem de corrente. E também, é claro, se o ômega for baixo, quanto mais baixo ele for, menos ele se opõe à passagem de corrente. Quanto mais a frequência oscila, então, quanto mais vezes você tiver isso daqui, né, esse VDL aqui, o VDL, não, no caso, a FEM, né, mas na FEM e o VDL são a mesma coisa, né, no fundo aqui, ó. Cadê? Pronto. Então, no fundo, os dois são a mesma coisa, depende aqui do cosseno, eles estão em fase, né? Então, quanto mais a FEM varia, por causa desse ômega, né, quanto mais ela varia no sentido temporal, quanto mais rapidamente você tem aquilo, essa oscilação, maior é a reatância do indutor, quer dizer, mais ele se opõe à passagem de corrente. Quando menor a frequência, menos ele se opõe à passagem de corrente. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Ok. E essa coisa a gente chama de reatância indutiva, porque existem outros tipos de reatância. Eu vou ficar falando só reatância de vez em quando aqui, mas fica implícito. Se a gente estiver falando do capacitor, é reatância do capacitor. Se tiver com o indutor, é reatância do indutor. Tá? Para não falar reatância indutiva, que é muito grande. Né? Para não cansar tanto. Bom, então nós temos essa propriedade do indutor, que é como se fosse uma resistência, mas obviamente não é resistência, até porque ela não é constante. Ela varia com a frequência de oscilação. Bom, vamos tentar entender isso com um exemplo. Só uma perguntinha, deu um aviso de que minha conexão está instável. Vocês estão vendo esse slide com exemplo, pessoal? E me ouvindo? Estou ouvindo bem, professor. Ok. Bom, então, a gente tem um circuito como esse, um circuito em que, e eu já avisei, né, eu botei esse mais e menos que eu copiei aqui da figura, mas esse mais ele vai para um lado, né, e 1 sobre
1 sobre F depois, ele já está invertendo o sentido, né? Então vai para um lado, volta, vai, volta, em geral 60 vezes por segundo, né? Então esse mais aí está só dizendo como é que seria uma parte do ciclo, mas a outra parte do ciclo, obviamente, no sentido contrário. Então não fique achando que isso é uma corrente contínua, não, é só porque eu copiei essa figura de um exemplozinho que eu estava dando, em que a corrente primeiro ia para um lado, depois ia para o outro, aí eu botava para cá como sendo mais e voltando como sendo menos. Mas de qualquer maneira, imagine que você tem um indutor de 40 mH conectado a uma fonte de corrente alternada. Aí, só lembrando, alguns livros vão escrever corrente alternada como CA, outros livros vão escrever como AC, que é em inglês. Então já fica sabendo, se aparecer AC, também é corrente alternada, tá? Com a voltagem RMS, que é aquela voltagem média, né, média quadrática lá, quer dizer, não é a voltagem máxima, né, não é o pico da voltagem, é de 120 volts. Encontre a reatância indutiva e a corrente RMS quando a frequência é 60 Hz e 2000 Hz. Então, imagina que você pega o indutor e liga numa tomada. Primeiro você liga numa tomada normal, no caso lá do sudeste, né, porque é 120, e é uma tomada normal, tá? 60 Hz, 60 Hz, 120 volts. Qual é a reatância indutiva? Bom, a gente viu aqui que a reatância indutiva é ω vezes L. Então, para encontrar a reatância indutiva, eu simplesmente multiplico com o ω, que no caso aqui é 60, a primeira parte do problema é 60, vezes 40 mH. Para encontrar a corrente RMS, eu uso aquela expressãozinha que nós havíamos visto nas aulas passadas, né? Na aula passada especificamente, em que a voltagem RMS é igual a resistência vezes o IRMS. Ou a gente poderia concluir daqui, né? A gente relação entre VL, entre a voltagem máxima e a voltagem RMS, faz a mesma coisa para o I máximo e o IRMS. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui para vocês lembrarem da... Essa aqui eu acho que foi nessa aula aqui. Deixa eu ver se foi aqui. Não. Acho que na aula anterior. Não tem a aula anterior aqui. Então, só para que vocês não se percam nessas coisas, deixa eu ver aqui. De alguma maneira eu dei fim. De alguma maneira eu dei fim aqui nas aulas em que a gente... Ah, tá aqui elas. Então, já que eu falava de RMS, mais para baixo, mais para cima. Aqui. Então, lembrando, né? Aqui eu escrevi como FEM, mas também é válida para qualquer tipo de voltagem, né? Então, a voltagem máxima, a voltagem RMS e a voltagem máxima estão relacionadas por raiz de 2, né? Então, você pega a máxima e divide por raiz de 2. Mesma coisa acontecendo com a corrente RMS. Ela é a corrente máxima, raiz de 2. Então, espero que vocês tenham. Deixa eu fazer essa coisa aqui. Só um minutinho, só que eu estou ajeitando aqui, que hoje eu estou usando as coisinhas um pouquinho diferentes. Então, vamos lá. Então, eu sei que a coisa RMS, no caso a voltagem,
V máximo sobre raiz de 2, por exemplo. A mesma coisa para o IRMS. É o I máximo sobre raiz de 2. Ok? A gente também havia visto que VL máximo sobre ômega L era igual a I máximo. Isso para o indutor. Então, a relação entre corrente, voltagem e reatância do indutor. Se eu dividir de um lado e do outro por raiz de 2, fica VL máximo sobre raiz de 2 ômega L é igual a I máximo sobre raiz de 2. Divido de um lado e do outro por raiz de 2. VL máximo por raiz de 2 é VRMS e I máximo sobre raiz de 2 é IRMS. Então, a reação entre VRMS e IRMS para o indutor é a mesma dessa daqui de cima. É simplesmente VRMS dividido por ômega L igual a IRMS. Então, para encontrar a reatância, eu só multiplico esse valor por este, e para encontrar a corrente RMS, eu pego a voltagem RMS e divido pela reatância, que eu ainda vou calcular. A reatância, aqui eu botei como reatância 1, tá? XL1, para diferenciar do próximo cálculo. Oi, alguém abriu o áudio? Alguma dúvida? Não, professor, vou deixar para assistir depois, Tá devido bom. aos analgésicos, estou só cochilando. Tá bom, dona Alice. Melhoras, dona Alice, melhoras. Obrigado. Bom, pessoal. Sim, então aqui a reatância 1 vai ser a primeira frequência, no caso essa aqui que eu estou falando, 60 vezes a indutância. Só que, no caso, ele não deu o ômega, ele deu a frequência, né? Deu em hertz. Então eu tenho que multiplicar aqui essa frequência por 2π para obter a frequência angular, que é o ômega. Então vai ficar 2π vezes 60 vezes 40 mH. Para encontrar, faço essa conta, para encontrar o IRMS, eu pego 120 e divido por esse valor que eu encontrei. Esse valor que eu encontrei é 2π, 60, 40, 10 a menos 3, 12,1. Eu não havia dito, mas agora vou dizer, depois que eu botei esse exemplo, reatância, como é uma oposição à passagem de corrente, medida da mesma maneira, em ohms. O que era de se esperar, né? Já que eu tenho essa relação entre voltagem, reatância e corrente, que é a mesma relação de V igual a RI. É a mesma lei de Ohm. Então, essa coisa aqui, esse produto, que é Henry vezes Hertz, é a mesma coisa, é equivalente a ohms. Ok, pessoal? Então, fazendo o produtinho, encontro aqui a reatância a 60 Hz, 15,1 ohms. Aí, agora fica fácil, é só pegar 120, dividir por 15,1 que eu vou encontrar a corrente. Fazendo isso, eu obtenho 7,95 ampere para essa situação. Para a situação em que eu tenho 120 volts a 60 Hz ligado num indutor de 40 mH. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Para mim, não. Eu achava que esse PRMS, eu achava que era outra coisa, que não era como é? Eu posso dizer. Eu formulo melhor a minha dúvida e falo. Mas eu entendi. Certo. Então, tudo bem. Fico esperando aqui a sua dúvida. Bom, para a segunda parte, e se eu botar
uma fonte que oscile a 2.000 Hz. Como é que vai ficar a brincadeira? Bom, aqui eu só guardei o resultado anterior, tá? Bom, aí eu só tenho que pegar esse 2.000 Hz, multiplicar por 2π e por L para obter a reatância a 2.000 Hz. Dá 503 ohms. E aqui eu vou parar. Então vocês estão vendo o seguinte: quando eu tenho uma corrente que oscila a uma frequência baixa, digamos que 60 Hz seja baixa, você tem uma certa resistência, no caso 15,1. Reatância, para ser mais preciso. Quando eu ligo esse mesmo indutor a uma corrente alternada que oscila mais rapidamente, muito mais rapidamente, a minha reatância, a minha oposição à passagem de corrente, agora é muito maior. Então, o indutor se opõe à passagem de corrente alternada com frequência alta com muito maior intensidade do que a correntes alternadas de frequência baixa, saindo de 15,1, por exemplo, para 500, quando você muda de 60 Hz para 2.000 Hz. Isso é claro, porque a reatância indutiva depende da frequência angular, depende da frequência de oscilação da corrente alternada. A frequência vezes 2π, né? No fundo, é a frequência também. Depende da frequência angular da corrente alternada. Até aqui, tudo bem, pessoal? Ok. E a corrente? O que acontece com a corrente? Bom, como ele se opõe muito mais à passagem de corrente quando essa corrente alternada tem frequência alta, ele vai se opor mais, e aí a corrente vai cair bastante. Saiu de 7,95 ampere para 0,239 ampere. Caiu muito. Tudo bem até aqui, pessoal? Professor, agora chegou o entendimento. É porque eu estava confundindo esse VRMS e esse IRMS. Eu achava que tinha que fazer aquele que o senhor falou aula passada, de dividir, elevar ao quadrado e pegar a raiz. Sim, mas a gente já fez, né? No momento que a gente fez isso daqui, ó, que a gente encontrou essa relação, essa daqui, ó, a gente pode só aplicar, porque a gente já utilizou ela, né? A gente já viu, então, a relação entre IRMS e máximo, e VRMS e V máximo. Então, a gente agora só aplica, né? Não vai precisar ficar colocando todos os senos e cossenos da vida. A gente só substitui. Fica mais fácil substituir um raio de 2, né? Do que ficar fazendo todas aquelas relações que a gente fez na aula passada. Mas você também entendeu a oposição à passagem de corrente? Quer dizer, se a frequência aumenta, o indutor barra a passagem de corrente muito mais do que se a frequência for baixa? Sim, eu fiz um joguinho na minha cabeça, assim, eu imagino que é como se fosse algum tipo de fluido, algumas pedrinhas indo para um lado no caso, o indutor, ele é como se fosse uma mola que barrasse, né? Exatamente. Guarda essa A gente energia fez potencial analogia lá. mecânica, na verdade faz umas aulas já, né? Entre um circuitinho LC e um oscilador harmônico, né? Então você pode imaginar o L como sendo como sendo um oscilador harmônico realmente dentro de um fluido. E aí você, quando você modifica o tipo do fluido, você amortece mais ou não a passagem, né, a oscilação. Mas é claro, não é um oscilador amortecido aqui no caso, tá? É só uma analogia que a gente pode fazer. Depois a gente vai ver um oscilador amortecido ainda, que no caso é um circuito RLC. Bom, eu tenho aqui uma animaçãozinha que vai ajudar a gente a entender um pouco mais, espero, né? A função de um
indutor, ou a função da indutância de um indutor em um circuitinho para que ele pode servir, por exemplo, tá? Então, aqui eu montei um circuito com... Vocês não estão conseguindo ver, pessoal? Não sei se está pequeno na tela. Eu tenho um circuito que é uma fonte Professor, aumenta mais um pouquinho. deixa eu só habilitar um negocinho que aí eu aumento um pouquinho mais, tá? Porque hoje eu tô eu tô sem meu monitor, deixa eu ver se já vai melhorando se eu fizer assim. Deixa eu ver se eu boto aqui no... eu não uso muito Firefox, então deixa eu ver como é que ele vai para tela cheia. Isso aqui é o tela cheia dele? Putz, tá bom. Eu já aumento mais um pouquinho. Mas só explicar para você, eu tenho que usar os comandos se eu aumentar muito, deixa eu ver se eu consigo aumentar sem... Pronto, dá para fazer assim. Então, eu tenho uma fonte, aqui no fundo eu botei essa fonte como sendo de 15,9 kHz, eu posso mudar essa frequência dela, vou botar aqui, deixa eu ver se esse cara consegue baixar para 60 Hz. Só 60 Hz. É que aqui ele está... eu vou deixar 60.000 Hz, pessoal, porque senão vocês não vão observar, tá? A oscilação. Eu vou botar 6.000 Hz. Deixa eu ver 600, deixa eu ver 600 já. Você já consegue ver a oscilação aqui. Não, está muito lento ainda. Deixa eu botar 6.000. Pronto. Assim talvez fique melhor. Depois eu mudo aqui a frequência para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, botei aqui uma fontezinha com 6.000 Hz de frequência. Tem aqui um indutorzinho de 100 mH e aqui tem um resistorzinho aqui que é só para não deixar em curto aqui a minha fonte. Mas esqueça, não precisa se preocupar com esse resistor por enquanto. Tá? Bom, e eu vou fazer um gráficozinho do que está acontecendo pronto, na fonte, que no caso é essa voltagenzinha em azul, e logo depois aqui do indutor, que é essa voltagenzinha em verde. E aí vocês estão vendo que é praticamente a mesma coisa. Tá um pouquinho atenuada a verde, mas não muito. Todo mundo está enxergando aí, consegue ver duas cores, pessoal? Não sei se está dando para ver aí. Depende da conexão de vocês. Está dando. Beleza. Ok. O que acontece, então? Eu vou perguntar isso para você. O que acontece se eu aumentar essa frequência? Vocês acham que vai acontecer o que com a voltagem de saída, essa voltagem verdinha? O que o indutor vai fazer? Se eu aumentar a frequência? Ela vai diminuir, vai aumentar ou vai ficar igual? Eu acho que vai diminuir, porque assim, é como se tivesse... Eu acho que vai diminuir, eu não sei explicar por quê, mas... Porque ele vai se opor à passagem de corrente, né? Como corrente no indutor está relacionada à voltagem, se eu diminuir a corrente, eu estou diminuindo a voltagem no indutor. Lembra que VL máximo é igual a I máximo sobre ômega L, ou, se aqui que é o RMS no caso, ou melhor, aqui no caso não, aqui está oscilando, né? Então é com o tempo. Mas se você estivesse medindo RMS, é a mesma coisa. E RMS é igual a V RMS sobre ômega L. Então, se ele está se opondo à passagem de corrente, como V e I estão relacionados, se eu diminuir I, eu estou diminuindo... se eu diminuir I, eu estou diminuindo V. Então, vai diminuir V. Vamos ver se diminui V. Então, vou aumentar... Matematicamente, matematicamente é a mesma coisa que a gente dizer. Matematicamente a gente dizer que é porque é inversamente proporcional, não é a corrente. Não, a corrente é diretamente proporcional à voltagem. Só que a corrente é inversamente proporcional à reatância do indutor. Reatância, né?
Como Isso. a reatância depende de ômega L, e ômega, no fundo, isso daqui vezes 2π. Então, se eu aumentar a frequência, estou aumentando ômega, estou diminuindo a corrente. E também estou diminuindo a voltagem de saída. Na minha cabeça, eu imaginei que, como iam estar mais bolinhas indo e voltando, é como se a mola estivesse comprimindo ao máximo como é que se diz? Como se estivesse amortecendo mais a corrente, se é que eu posso dizer assim. Então, só mais uma pergunta. Vocês Mas estão conseguindo ver com essa oscilação, pessoal? É porque eu não sei se atualiza tão rápido a tela do Zoom. Vocês conseguem ver o gráfico dos dois aqui? Do verdinho e do azul? Sim, dá pra ver bem Ah, direitinho. dá para dá ver, para né? ver. Então, quando eu aumento a frequência da FEM, da força eletromotriz, a reatância do indutor aumenta. Como a corrente é inversamente proporcional à reatância, a reatância aumentando, a corrente vai diminuir. Como corrente e voltagem são diretamente proporcionais, se a corrente diminuiu, voltagem vai diminuir. Estou falando da voltagem porque aqui esse gráfico é de voltagem, não de corrente, tá? Então, medindo a voltagem aqui, nesse verdinho, depois do indutor, eu estou vendo que ao aumentar a frequência de oscilação da FEM, a voltagem cai. A voltagem depois do indutor, a voltagem de saída, né, a voltagem efetiva, você vai estar medindo lá no indutor, é menor do que a voltagem que você aplicou nele. Eu estou aplicando azul e estou medindo verde. Então, aqui no caso, eu estou aplicando 1 volt e estou medindo aproximadamente meio volt depois, porque a reatância impede um pouco da passagem de corrente, e aí você fica com essa diminuição, então, tanto da voltagem como da corrente, por causa do indutor. Se eu diminuir a frequência, que eu diminui demais, vou botar uns 3.000 Hz aqui para vocês estarem vendo, aí você fica com a voltagem no indutor, verdinho, praticamente igual à voltagem da FEM, azulzinho. Ok, pessoal, até aqui? Sim ou não? Ok. E se eu aumentar a indutância do indutor, o que vai acontecer com o verdinho? Vou aumentar a indutância, está em 100 mH. Se eu aumentar, vai acontecer o quê? Não deu para ouvir, mas eu acho que você falou diminuir, né? Isso. Então, eu multipliquei por 9 a indutância. Olha o que aconteceu. Agora Diminuiu bastante. e a frequência está menor, né? Eu não lhe ouvi direito, mas sim, a frequência está. A frequência que eu não mexi na frequência da FEM, tá? Eu não mexi na frequência, eu mudei a indutância. Você está vendo aqui uma mudança de fase entre as duas e uma mudança na amplitude da voltagem, né? Vou voltar aqui para você ver como é que estava antes. Voltando, obtenho isso. Obviamente, se eu diminuir ainda mais a indutância do indutor, botar metade do que tinha antes, você fica com os dois sinais, o azul e o verde, praticamente indistinguíveis quando a indutância é muito baixa, porque é como se eu tivesse uma baixíssima resistência à passagem de corrente. Esse tipo de circuito, pessoal, a gente chama de passa-baixa. O que é passa-baixa? Quando você tem um sinal de baixa frequência, como esse daí que eu estou mostrando, só ajeitar, ele praticamente deixa passar todo o sinal. Se eu tenho um sinal com frequência alta,
ele começa a atenuar esse sinal. Quer dizer, eu corto coisas que oscilam muito e deixo passar coisas que oscilam pouco. Tem 1 milhão de funções, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, você deve ter no seu celular, quando você está ouvindo música, uma opçãozinha lá para mudar a presença de graves e agudos, né? Então, muito antigamente, quando você tinha circuitos fazendo isso daqui, você teria um circuito como esse, em que você atenua a passagem, por exemplo, dos agudos, né, que tem frequências altas. Então, você poderia usar um filtro. Não ia ser isso daqui, não, que ninguém vai usar um indutor para isso. O indutor é grande e caro. Mas seria algo semelhante a isso daqui que está acontecendo para cortar frequências altas, por exemplo. Também pode cortar ruído, isso daqui. E, na verdade, em processamento de imagem, às vezes, quando vocês usam filtros, né, para ficar mais bacana a foto, né, que você tirou para fazer o selfie, você usa a versão digital de coisa desse tipo aí, de você, por exemplo, cortar frequências altas, deixar somente passar frequências baixas. Então, há filtros desse tipo para imagens também. Mas o que é que vocês estão vendo? Então, vocês estão vendo uma das propriedades da reatância indutiva. Quando você liga um indutor com uma fonte de corrente alternada, você consegue filtrar sinais de alta frequência e deixar passar sinais de baixa frequência. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim ou não? O contrário nunca ocorre porque a verde nunca pode ser maior que a azul aí, no caso, né? Dessa maneira que está fazendo, não, mas pode sim, a gente pode ter um Não, transformador, então, né? dessa maneira. Dessa maneira. Posso ter transformadores e etc e tal. Tá? Então dá para fazer, né? E o transformador, no fundo, é 2 indutores ligados por uma barra de ferro, sei lá. Então, mas por enquanto, sim. Sim, não vai ter. O meu também travou aqui. Deu uma travada aí. Alô, pessoal, tá me ouvindo agora? Voltou. Voltou? Voltou. Vamos lá. Estão vendo aqui minha tela? Sim, dá pra ver. Beleza. Então. Bom, então a gente tinha aquele exemplozinho, eu não sei até onde vocês me ouviram, do filtro passa baixo, certo? Quem quiser pode entrar nesse sitezinho que está aqui o link na aula aqui, também está nos slides. Você pode entrar lá e não precisa fazer cadastro, né? Se você entrar só nesse link aí, você vai ter acesso àquele circuitinho e você pode mudar várias coisas nele
no caso, qualquer uma das propriedades dele, sem pagar ou sem fazer cadastro. Tá? Se você quiser modificar o circuito, colocar um capacitor, uma coisa desse tipo, quer dizer, modificar os elementos do circuito, aí você vai ter que fazer um cadastro, mas ainda assim é de graça. Ok, pessoal? Estão me ouvindo? Ok. Estou com medo de ter caído agora. Tá, beleza. Bom, então vamos lá. Se vocês entenderam, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou dar 10 minutinhos para que vocês tentem resolver essa questão, que é uma questão que meio que abrange tudo aquilo que a gente viu nesta aula e na aula passada. Vou fazer aquele mesmo esqueminha que a gente tem feito nas nossas aulas. Eu vou dar um tempinho para vocês, vou deixar vocês tentarem resolver, vou abrir sala de aula e vocês podem tentar resolver ou em conjunto ou individualmente uma questãozinha como esta daí. Então a questão é, um indutor de 20 mH está conectado a uma fonte AC com FEM 120, isso aqui é FEM RMS, a 60 Hz. Encontre a energia armazenada no indutor no tempo t igual a 1 sobre 180 segundos. Então é porque não fica mais fácil botar em fração. 1 sobre 180 segundos, se a energia do indutor no indutor é zero no tempo t igual a zero. Então você tem um indutor, no tempo t igual a zero ele está descarregado, então não está com nenhuma energia armazenada. Desculpa usar o termo descarregado, é o hábito do capacitor. Você liga no tempo t igual a zero a FEM nele, ele vai começar a acumular energia. No caso, a FEM RMS aí é 120 volts a 60 Hz, e eu queria que vocês encontrassem a energia armazenada no indutor no tempo t igual a 1 sobre 180. Então, divida 1 sobre 180 e você vai obter o tempo t aí. Como eu sei que vocês nunca fizeram uma questão desse tipo, eu vou dar algumas dicas. Mas antes da dica, eu vou perguntar de novo se eu caí ou não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não, beleza. Então, ó, vamos lá os passos. Você vai ter que provavelmente, muito provavelmente, né, calcular a reatância. A reatância vai ser fácil de calcular. Depois vocês vão ter que encontrar a FEM, ou a corrente RMS. A corrente RMS é fácil de encontrar porque você tem a FEM RMS. Com a FEM RMS e a corrente RMS, melhor, desculpe, se você tem a FEM RMS e a reatância, você pode encontrar a corrente RMS. É uma dividida pela outra. Com a corrente RMS, você pode encontrar a corrente máxima. E sabendo a corrente máxima, você só precisa você só precisa colocar na expressãozinha I máximo seno de ômega t, substituir o t, 1 sobre 180, para encontrar o I dependendo do tempo. E aí você pode finalmente chegar na energia armazenada, porque a energia armazenada no indutor, se vocês lembram da matéria passada, né, que a gente fez até a provinha, é um meio da indutância I ao quadrado. É um meio de LI ao quadrado. Então, vamos lá. Calcula a reatância. Com a reatância, calcula e a FEM calcula o IRMS. Com o IRMS, calcula o I máximo. Com o I máximo, escreve a expressão para o I em função do tempo. Com o I, com o valor do I para aquele tempo, você encontra U igual a meio de LI ao quadrado. Ok, pessoal? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem. Vou dar aqui a resposta, que é 3,8 Joule, para que vocês, se alguém errar, porque são vários cálculos, poder corrigir a conta sem precisar
corrigir durante o retorno da nossa aula. Então, eu vou abrir 2 salinhas apenas, porque só tem pouquíssimos alunos. E aí vocês podem entrar na sala que vocês quiserem. E eu vou dar, então, 10 minutos para vocês resolverem essa questão. Ok, pessoal? Então, vamos lá.
Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. E aí, alguém conseguiu fazer a questão inteira? Eu parei no IRMS. Alguém andou mais um pouquinho do que isso? Eu só parei na conversão de RMS para de pico. Tá, mas aí só uma perguntinha. E o que vocês fariam depois? Quais eram os passos? Ah, encontrou o I máximo. E aí? Hein? Com o I máximo, a gente conseguiria encontrar energia o meio de Li ao quadrado, né? Pelo I máximo você encontra energia? No instante t específico? Então a energia não varia com o tempo? Sim. Ah, é alternado, né? Então vamos lá, né? Vocês cuidado com esse tipo de questão, tá? Esse tipo de questãozinha boa que só para a pessoa errar sabendo. Se você sabe que deixa eu apagar aqui. Se vocês sabem que o I é I máximo seno de ômega t, então a energia, que é um meio de L I ao quadrado, ela não é constante. Ela vai variar com o quadrado do seno de ômega t. O seno ao quadrado de ômega t. Né? Então você não pode simplesmente, com o I máximo, substituir o I máximo aqui. Você vai estar obtendo a energia máxima, o valor máximo de energia que pode estar armazenado no indutor num tempo qualquer. Mas não foi isso que foi pedido. O que foi pedido é qual o valor da energia armazenada no indutor no tempo t igual a 180, se a energia no indutor é zero em tempo t igual a zero. Se ela não fosse zero em tempo t igual a zero, se eu, por exemplo, dissesse que a energia era máxima no tempo t igual a zero, então você teria que trocar o seno por cosseno, né? Porque o seno de zero é zero. Mas se o valor não é zero, então você vai ter que trocar para outra função. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Mas qual é a ideia da questão, então? A ideia é, se eu sei que I é dado por isso e sei que a energia é dada por isso daqui, eu posso substituir o I no U e ficar com 1 meio de L de I máximo ao quadrado seno ao quadrado de ômega t. Então, o que eu preciso achar? Eu preciso achar o I máximo, ômega eu tenho, L eu tenho. Então, se eu souber só o I máximo, eu já resolvo a questão. Basta botar no tempo t, fazer o t igual a 1 sobre 180, né? E ajeitar o ômega aqui, que também não foi dado o ômega dessa maneira na questão. Eu dei o F, né? Então, você tem que multiplicar por 2π para encontrar ômega. Lembrem-se que a frequência angular é 2π vezes a frequência. Ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo. Encontrar ômega. A gente não tem ômega, só tem F. Multiplica por 2π, dá 377 radianos por segundo. Então, ó, radiano não é uma medida, não é uma unidade. Mas aqui a gente sempre utiliza radiano para diferenciar a frequência de frequência angular. Então, a frequência ela vai sempre ser dada em hertz, ou 1 sobre segundo. A frequência angular ela vai sempre ser dada em radianos por segundo. Ok, pessoal? Então, prestar atenção. Se der alguma coisa do tipo radiano por segundo, já sabe que está sendo dado a frequência angular. Bom,
De posse da frequência angular, é bem fácil encontrar a reatância indutiva. É só multiplicar pela indutância. Então, vai ficar 377 multiplicado pela indutância. Aqui eu só tomei o cuidado de escrever a indutância como volt vezes segundo sobre ampere, para que você veja, né, fique bem claro, que quando eu multiplicar uma coisa do tipo volt segundo dividido por ampere por 1 sobre segundo, cancela segundo com 1 segundo, fica volt sobre ampere, isso é ohm. Né? Só para ficar claro aí a unidade. Então, a reatância dele, 7,54 ohm. Lembrando, quando forem botar reatância, não coloquem, lembrem-se de colocar a unidade, tá? Senão fica errado. Bom, aí fica fácil, né? Para a gente encontrar o IRMS, é só pegar o VRMS, que é 120, dividir pela reatância, dá 15,9 ampere. Só que isso aqui é o IRMS, já que eu estou pegando o VRMS. Sem IRMS, no caso. Então, para eu encontrar o I máximo, eu vou ter que multiplicar por raiz de 2. Lembra que ficou faltando aqui, isso aqui ficou faltando o R do RMS, tá, pessoal? Então, lembrem-se que... Ixi, vai ficar errado em 2 cantos. Deixa eu corrigir logo isso. Ups. Pronto. Esse aqui pelo menos está direito. O outro está errado mesmo. Então, lembrem-se que IRMS é I máximo sobre raiz de 2. Então, I máximo é raiz de 2 vezes IRMS. Isto é raiz de 2 que multiplica 15,9 ou 22,5 ampere. Lembre-se que o valor RMS vai ser sempre menor do que o máximo. O RMS é sempre raiz de 2 vezes menor do que o máximo. Então, se você achou o máximo que é menor do que o RMS, você fez errada a conta. O máximo tem que ser máximo. Tá? Então, guardando esse valor aqui do I máximo, que é 22,5 ampere, a gente só precisa substituir na expressãozinha para corrente que a gente viu na aula passada e reviu agora. Então, fica I máximo seno de ômega t, que é 22,5. Aí tem que substituir, né? 2π vezes 60, que eu nem lembro quanto é que dava. Não lembro quanto é que dava, acho que era 377, né? 377. Só que é o seguinte, a gente vai querer calcular a energia no tempo t igual a 1 sobre 180. Então, eu vou calcular já aqui a corrente no tempo 1 sobre 180, já que a energia é meio de L vezes a corrente. Então, eu tenho que encontrar a corrente nesse tempo para encontrar a energia nesse tempo. Então, vai ficar ômega 1 sobre 180, fica então 19,5 ampere nesse instante de tempo. No instante 1 sobre 180. Substituindo, então, em meio de Li ao quadrado, eu fico com 3,8 joule. Ok, pessoal? Deu para entender isso? Deu sim. E se eu quisesse em outro tempo, você teria que repetir tudo isso? Se eu quisesse no tempo t igual a 0, quanto é que seria a energia armazenada no tempo t igual a 0? Professor, o senhor não colocou a fórmula do, né, R e 2 sobre 2 seno quadrado? Não é isso que o senhor estava falando no começo da aula? Desculpa, eu não entendi, o que ficou cortando um pouco. Se pudesse repetir. Certo. Por favor. A fórmula da energia não tem o seno quadrado também? Que é isso que o senhor estava falando no começo da questão?
Então, aqui não está um seno quadrado? Eu não estou calculando, só que ao invés de botar aqui e escrever isso como seno quadrado, eu primeiro calculei o tá. valor do seno e só substituí no quadrado. Entendi. Claro, você poderia ter escrito aqui, ficaria I ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t. Ou então poderia escrever embaixo tudo nessa, né, na equação do, né? Exato, só que aí não ia caber no quadro. E também dá mais trabalho, porque você tem que pegar dois valores e elevar ao quadrado. Eu teria que levar isso ao quadrado e tudo que está. E o valor de seno ao quadrado. E depois Entendi. multiplicar. Aí aqui eu só multipliquei e depois elevei. Fica mais fácil. O valor, obviamente, tem que dar no mesmo. E se eu estiver interessado em outro tempo, no tempo t igual a 1, por exemplo, era só substituir esse 1 sobre 880 por 1. Eu ia obter outro valor de corrente, então iria obter outro valor de energia armazenada no indutor. A energia armazenada no indutor, ela obviamente depende de seno. É aquilo que a gente estava calculando. Ela varia com o quadrado do seno. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um quadrado, senão vai dar mais trabalho. Ela varia como ômega t, né? Então ela deve ter uma cara... Ixi, como é que eu faço para reorganizar isso? Está muito grande essa frequência. Deixa eu botar isso aqui dividido por uma outra coisa. Diminuiu 22 ao quadrado ali, não? Também. É porque eu queria botar, na verdade, os valores que a gente obteve ali, mas está muito ruim, né? Pronto. Então, a energia no indutor, ela varia dessa maneira aí, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Ela varia dessa maneira. No caso, ela, para a gente, começou em 0. Aqui eu botei 1 porque eu tirei aquele 22 ao quadrado, que senão não dá para a gente visualizar, né, pessoal? Então, ficaria meio complicado. Mas ela começa a 0, vai até o valor de máximo dela, cai a 0 de novo e fica oscilando. Note que, obviamente, tem que ser 1 ao quadrado, porque o seno daria negativo, senão ia ficar com energia negativa armazenada numa coisa. Né? Então, a fórmula, obviamente, tem que fazer sentido físico. Então, você tem uma coisa desse tipo. Parece um seno, mas não é um seno. Note que ela não vai para partes negativas do Y. Quer dizer que não tem energia negativa aí entrando na coisa. Está faltando meio também aqui, né? Está faltando 22 ao quadrado, meio, né? Etc. Está faltando a frequência também aqui para substituir. Frequência angular. Mas dá para ter a ideia do que está acontecendo. Então, a energia num indutor varia com o tempo. E o que vocês fizeram foi, para dado um tempo, você encontrou o valor da senoide naquele tempo. Ok, pessoal? No caso, ele se comporta do mesmo jeito de daquele circuito RL com coisa contínua, né? Não, pera, RL não. O CL, LC. o LC. O CL. É a mesma coisa. A energia armazenada, porque ali é a energia armazenada no indutor, né? Quer dizer, a gente tinha uma expressão para energia armazenada no indutor e a energia armazenada no capacitor. E um dava o contrário do outro, porque tinha, claro, quando tivesse toda num, não estava no outro. E aí você tinha duas coisas fora de fase lá. Mas é a mesma coisa. É muito parecido. Com a única diferença que essa energia ela não tá casada com a FEM, né? A FEM é um cosseno. Então, quando você tiver o máximo da FEM, você não está com o máximo de energia armazenada ainda. Vai acontecer depois. Tá? Já que o indutor se opõe à passagem de corrente, então demora mais um pouquinho para você estar com armazenamento máximo de energia. Ok, pessoal? Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, são 3 da tarde, tá? Vou parando aqui nossa aulinha e aí a gente se encontra semana que vem. Ou, quarta-feira, desculpe. Semana que vem não, quarta-feira, dia 12. Ok, pessoal? Ok. Ok.
Ok, então até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Ah, boa tarde.